Graças a Deus, saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Que bom nós nos reunirmos novamente para buscar a face do Senhor. Hoje, como sempre, o Espírito Santo vai falar profundamente às nossas almas. Amém? E a passagem que hoje eu quero deixar para a sua meditação está lá no livro de Lucas, capítulo 19. Capítulo 19, versículo 17, que diz assim: E ele lhe disse: Bem-está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades terás autoridade. Glória a Deus. Aqui a gente se dá com um servo do Senhor que conseguiu, se esforçou abundantemente para multiplicar aquilo que Deus havia entregado para ele. A gente sabe que Deus nos concede dons, Deus nos dá dons para que nós venhamos proclamar de alguma forma o reino do Senhor. E a palavra de Deus vai nos dizer também que na casa do Senhor há variedade, a diversificação de dons. Então isso quer dizer que ninguém é igual a ninguém. Cada um tem a sua forma de brilhar. Cada um tem o seu dom. Cada um tem aquilo que Deus colocou no mais profundo do coração. E isso nós sentimos quando nós damos lugar para o Espírito Santo, para permitir, sentir também o nosso coração, aquilo que Deus coloca no nosso coração. A gente começa a entender aquilo que Deus quer de nós, os dons que Deus colocou na nossa vida. E o Senhor vai nos pedir para nós executarmos, o Senhor vai nos pedir para nós fazermos com excelência, porque certamente o dono do dom, porque da mesma forma que Deus nos dá o dom, ao mesmo tempo que a gente é dono, a gente não é o dono. E Deus coloca dons nas nossas vidas para nós iluminarmos a vida do nosso próximo, sermos exemplos do Senhor aqui nessa terra, executando, seja com as mãos, seja com as ações, seja com o falar, seja com o pregar, com o ensinar. Então, há diversificação de dons espirituais que o Senhor nos concede. E às vezes nós nos comparamos. Eu não poderia deixar de citar a comparação aqui, porque a comparação tem sido algo constante no meio do povo de Deus. A comparação tem sido algo constante ao redor daqueles que estão servindo a Deus. E Deus não quer que nós venhamos nos comparar com ninguém. Deus não quer que eu me compare. Deus não quer que você se compare, mas que você seja único na sua personalidade, que você seja único na sua forma de apresentar aqui a multiplicação dos teus talentos diante do Senhor. E há um tempo de descoberta desses dons. Eu creio que existe um tempo certo, que nós descobrimos os dons que Deus nos deu. Às vezes a gente ainda não se conhece ainda. A gente não olha muito para dentro de nós e não nos conhecemos ainda. A gente se pergunta, né? Essa é uma incógnita na mente de várias pessoas, perguntando: Senhor, qual é o meu dom? Senhor, qual é o meu dom? E esta frase, quando nós nos perguntamos: Senhor, qual é o meu dom? É o primeiro passo para a descoberta. É o primeiro passo para a descoberta, porque quando nós
nos perguntamos assim, a gente começa a cavar, a gente começa a sair do raso, a gente começa a mergulhar, a gente começa a examinar as nossas vontades, aquilo que nos chama atenção, aquilo que a gente tem prazer, que a gente não faz forçado, mas faz de coração. Então, o dom do Senhor é excelência. O dom do Senhor é excelência. O dom, muitas das vezes, pode cansar aquele que adquire o dom, que tem o dom, que descobriu o dom. Com certeza sim, mas só que você não será cansado pelo cansaço, porque o amor que flui dentro do seu coração vai ser algo motivacional para você continuar. Tem dias que você não vai querer fazer, tem dias que você vai pensar que não vai dar certo, que você está sendo... não está tendo valor. Essas são uma das perguntas que vem das inseguranças que vem quando a gente começa a executar o dom que o Senhor colocou na nossa vida. E o que eu oriento é o seguinte: todas as vezes que vêm esses pensamentos, nós devemos repreender no nome do Senhor Jesus. Nós devemos repreender no nome do Senhor Jesus e entender que a palavra de Deus vai nos dizer o seguinte, que quando nós apresentamos os nossos projetos ao Senhor, que são também dons, os nossos projetos são dons que há no interior do nosso coração, a palavra de Deus vai dizer que dará certo. Que dará certo. Deus vai abençoar os nossos planos, Deus vai abençoar os nossos projetos, Deus vai fazer de uma forma aperfeiçoada, Deus vai acrescentar algo maior nos nossos planos, quando nós não agimos pela impulsividade de saber que a gente sabe de tudo. Isso é um grande deslize que várias pessoas deslizam, caem nisso aí de achar que elas sabem, que já sabem de tudo, que não precisam de moldamento, que não precisam de aperfeiçoamento. E isso é uma dura cerviz. A palavra de Deus vai nos dizer que a humildade precede a honra. Então, quando nós somos humildes para entender, para escutar, para entender, ouvir, porque isso também é um grande sinal para a gente começar a trazer o dom do Senhor, a execução do dom do Senhor para a nossa vida, é ouvir. A pessoa que ela fala mais do que ouve, ela vive estagnada. A pessoa que fala mais do que ouve, as pessoas retraem dela, porque ninguém gosta de ficar perto de uma pessoa que fala demais, de uma pessoa que acha que somente ela está certa, que exclui todos os comentários de uma forma egoísta, de uma forma soberba, daquelas pessoas que estão à sua volta. E a gente deve filtrar. Não é porque você vai aceitar, Deus vai falar na boca de todos. Não, tem algumas pessoas que Deus vai trazer até você que é dele, são pessoas guiadas pelo Espírito Santo para te dirigir o dom. E ali você tem que estar com seus ouvidos atentos, você tem que estar com seus ouvidos no Espírito para você não perder, porque aquele momento ali, a chave, é uma das grandes oportunidades de você dar o primeiro passo com fé, porque alguém já foi usada por Deus para liberar a palavra. E quando nós vamos com a palavra que Deus libera através de boca de pessoas,
automaticamente a sua fé vai ficar mais fervorosa, porque já deu a largada, Deus já deu a largada para você ir. Então você não vai carregar temor dentro de você, você vai ir confiante. E todas as vezes que nós fazemos algo confiante, grande possibilidade há de dar certo, e com Deus dará certo. Então nós devemos fechar os nossos ouvidos para aquelas pessoas que chegam até nós e querem nos desmotivar, porque vai vir essas pessoas também para te desmotivar do propósito, do dom, da execução do dom que Deus colocou na sua vida. E quando eu falo tampar os ouvidos, não é você discutir com a pessoa, não é você tacar pedra na pessoa, não é você ser um imbecil, como se diz, um soberbo, um arrogante. Eu não estou falando sobre isso, mas de você fechar sua mente para aquilo e silenciar e continuar andando em direção à mina de ouro, em direção à salvação, em direção ao propósito que vai mudar a sua vida, mudar a sua história, mudar a história daqueles que estão à sua volta, fazer você ser reconhecido diante do Senhor, que nós já somos reconhecidos diante do Senhor e também diante dos homens, porque quando nós não executamos com excelência os nossos dons, uma das causas terríveis que vem, que nos afeta, é o desprezo. Pessoas vão começar a te desprezar e você vai começar a se entristecer muito por causa daquilo. Você vai começar a sentir muito por causa daquilo. E nós devemos andar na direção de Deus. Andar na direção do Espírito Santo é o segredo, porque vão aparecer diversas pessoas pelo caminho, ainda mais quando você está na direção certa. Então, a diferença das críticas que vêm quando você está na direção certa é que aquelas críticas não te abatem, aquelas críticas não têm o poder de te destruir, porque Deus já liberou o acesso, porque Deus já liberou a passagem. Então, é essa diferença de você sofre por não executar o seu dom, e sofre muito, e o sofrimento é pior. Por isso, não corra do seu dom. Se você já sabe qual é o seu dom, não corra do dom que Deus colocou na sua vida. Não corra, não desista. Se for preciso, pare um pouquinho, tome um fôlego e volte novamente. Porque vai vir perseguição, tanto como você executar o seu dom, como se você não executar. E se você não executa, é pior. E se você executa, é melhor. A dor, ela vem com um propósito. A dor, ela vem com um propósito de crescimento, quando você está indo em direção ao que Deus já estabeleceu para a sua vida. Eu quero convidar você a deixar aí nos comentários o seu comentário. O que é que Deus está falando o seguinte, através da palavra, do versículo, que todo aquele que executa com excelência os seus dons e multiplica, Deus o colocará mais alto, o dará mais experiência. E ter experiência com Deus é maravilhoso, ainda que seja árdua, é maravilhoso, né? E não fuja do chamado, não fuja. Tem dias que parece que a sua cabeça vai explodir, mas não vai explodir. Aquilo é só uma das repercussões adversárias que vai vir para tentar colocar uma bacia em cima de você para tampar a sua luz, para você não dar luz. Mas é aí que nós devemos
iluminar bem forte, mais forte, com fervor, com fogo e com unção do Espírito Santo. Amém? Vou pedindo você que é novo aqui no nosso canal, se inscreva, deixa seu like, já compartilha também este vídeo. Não esqueça de ripar também esse vídeo. Você nos ajuda a alcançar mais pessoas para que o Evangelho do Senhor seja pregado. Glória a Deus. Eu agradeço a você que assistiu até aqui. Que todos fiquem com Deus e a paz do Senhor Jesus.